Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para conversar com vocês sobre uma dica de livros. Há algum tempo que eu não trago dicas sobre leitura e eu achei, assim, nas minhas leituras, dois livros muito interessantes e que acho que são muito pertinentes no momento atual que a gente vive, são dois livros de conteúdo assim religioso, Foram escritos por Anselmo Grum, que é um monge beneditino, Tem muita coisa no livro que assim remete à questão mesmo dos hábitos dos monges, de meditação. E eu assim acho foram livros que para mim foram muito importantes em alguns momentos da minha vida, certo? O primeiro livro chama-se O Poder do Silêncio. Esse livro é maravilhoso, gente. É um livro que foi publicado aqui no Brasil pela editora Vozes, certo? Geralmente vocês encontram em locais onde vendem livros religiosos, Esse livro ele fala muito sobre a questão da vida atual, Onde a gente vive num mundo em que as pessoas a gente vive em meio a muito barulho, não só aquele barulho externo, das grandes cidades e tudo mais, mas os barulhos internos, aquela questão de não alcançar o silêncio ou de muitas vezes temer o silêncio, Também a questão do silêncio muitas vezes ser visto como algo ruim, associado à depressão, à tristeza, e não é bem assim, Então, nesse livro, o Anselmo Grum, ele vai guiar você por uma experiência, para que você tenha essa experiência de se autoconhecer, de chegar ao silêncio, de entender como é importante esse silêncio para que você mesmo possa se ouvir, certo? É um livro muito interessante, é um livro para você ler e praticar, o que ele propõe, Então, só aqui não é spoiler, mas é algumas coisas do que o livro trata, Por exemplo, a questão de se viver com todos os sentidos, Muitas vezes a gente se apega tanto ao que as pessoas estão falando, aquele ruído, no nosso ambiente, que esquece de sentir as coisas com a visão, com o olfato, com o tato, com o paladar, A nossa vida ela não é construída apenas pelo que a gente escuta, Tem todos os outros sentidos envolvidos. Então é uma das coisas que ele trata no livro, é bem interessante, Ele fala sobre a questão da meditação. Então aí para quem quer começar, a ter esses momentos de meditação, para encontrar esse silêncio e saber lidar com isso, é bem interessante, Até porque, no caso do livro do Anselmo Grum, ele trata essa meditação de um ponto de vista diferente de algumas outras religiões, como, por exemplo, do budismo ou do hinduísmo. Seria uma meditação muito mais voltada, ligada à religião católica, e a que é praticada pelos monges, certo? No caso, pelos monges beneditinos, Então, ele fala da questão também do trabalho, da importância de você não só assim se isolar do mundo e ficar em silêncio, mas a questão de você trabalhar, de você estar um silêncio ativo. Eu diria que seria mais ou menos isso, certo? Aí ele traz alguns rituais, que você pode adotar na sua vida, a questão da meditação com a música, liturgia, e fala sobre algumas atividades simples, É um livro muito interessante, é um livro que eu diria que é um livro de autoajuda, mas uma autoajuda nesse sentido de uma busca de interiorização, para que você encontre no silêncio, uma fonte para que você se encontre no silêncio, na verdade, Aquela coisa da gente se desligar um pouco do mundo ao redor e não ter medo de ouvir
a si próprio, né? Porque muitas vezes a gente está tão preocupado com as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, até mesmo com as coisas que estão acontecendo internamente conosco, que a gente se vê assim, quando não é no meio do barulho externo, é naquele barulho, naquela confusão interna. Então, esse livro vai ajudar muito nessa questão de você encontrar o silêncio interior, de você se auto-encontrar, né? E de você adotar, né? E levar isso para a vida, né? É um livro bem interessante. Eu gosto muito dos livros de Anselmo Grum, né? Esse foi um dos primeiros que eu conheci, mas ele tem vários outros. Ele é um autor, né, reconhecido mundialmente. Os livros dele já foram traduzidos para mais de 28 idiomas, né? Então ele é conhecido no mundo todo, né? E é muito interessante, né? Aqui na contracapa do livro tem uma citação bem interessante, né? Que ele diz assim: o silêncio é uma condição que nos faz bem, né? E eu acho que a gente, nesse mundo que a gente vive hoje, a gente tem que aprender a apreciar novamente o silêncio, né? Não ter medo do silêncio. Então, a primeira dica é O Poder do Silêncio, de Anselmo Grum, certo? O segundo livro também é de Anselmo Grum, né? Ele tem vários livros com essa temática aqui, que eu acho que é uma temática que interessa a todo mundo. Só que ele aborda de uma forma diferente, certo? Com relação a essa temática, esse foi o primeiro livro dele que eu li, que Abra Seu Coração para o Amor, né? Então, todo mundo, eu digo que é uma temática muito interessante, que chama muita atenção, porque todo mundo gosta de ler livros, né? Ou ouvir coisas sobre o amor, né? Só que ele traz uma visão aqui bem diferente daquela que a gente encontra em romances ou em até outros livros de autoajuda e tudo mais. Ele traz uma visão mais filosófica, uma visão religiosa, certo? Então, assim, é um livro que ele vai falar do amor nas suas mais diversas formas, né? Então, por exemplo, vou dar um spoilerzinho aqui para vocês, né? Ele fala sobre a questão do desejo, entre desejo e amor, né? O que é, né? Andam juntos, né? O desejo traz o amor, ou são coisas distintas, ou, no caso, o desejo pode se transformar em amor, né? A questão do amor de Jesus vai para um lado mais religioso, mas é muito interessante, né? A questão do amor de Deus, né? Como é que esse amor de Deus possibilita o amor humano, né? Lembrando que o livro é de um monge, né? Então tem todos esses aspectos religiosos, né? Fala sobre a questão da mística, da sexualidade e espiritualidade, que é uma coisa muito interessante. São poucos autores que você encontra que abordam isso com tanta naturalidade, certo? A questão da força curativa do amor, né? Da experiência curativa com o amor de Deus, certo? Então, assim, é um livro bem interessante, né? E como ele mesmo diz, ele é um convite para você viver o amor, né? Viver o amor e reconhecer ele nas suas mais diversas formas, em todos os aspectos da sua vida, né? Porque a gente fica muito apegada à questão do amor entre homem e mulher, né? Entre casais, o amor de pai pelos filhos, os filhos pelos pais, e a gente acaba esquecendo as outras vertentes, né? As outras possibilidades onde o amor se manifesta, certo? No caso desse daqui também é um livro publicado pela editora Vozes, certo? É uma segunda edição e você encontra facilmente, acho que na Amazon deve ter, na Saraiva, e geralmente em livrarias católicas você também vai encontrar, né? Mas assim, independente do seu credo religioso, os livros de Anselmo Grum, eles são muito enriquecedores, certo? Então vale a pena ler.
Então eu termino aqui para vocês com uma citação do livro que diz: a substância incorrompida de nosso ser é o amor, e somente se abrirmos nossos olhos para esta realidade mais profunda, nos tornaremos verdadeiramente humanos, né? Uma citação linda, o livro é maravilhoso, então hoje fica essa dica aí para vocês, eu espero que gostem, a gente se encontra aí no próximo vídeo.